últimos dias a gente postou no Instagram algumas fotos de noivos entrando com os pais. E aí começaram a surgir dúvidas se isso pode ou não pode acontecer. Bom, na verdade o protocolo, ele manda que a noiva entre com o pai e o noivo entre com a mãe. E aí, para que não fiquem desacompanhados, o pai do noivo e a mãe da noiva entrem juntos. Alguns casais, alguns pais, têm questionado essa questão e têm dito que não querem entrar com outros no lugar que não sejam seus esposos. E aí começou a história de entrar um junto com o outro, junto com os filhos. Bom, na minha opinião particular, fora dos protocolos e não somente como cerimonialista, eu acho essa opção muito bacana e acho uma opção em que honra as duas pessoas. O que a gente vê acontecer normalmente é que na hora de entrar, às vezes a noiva fica meio confusa do que fazer. E aí ela dá o braço para a mãe e para o pai e aí não sabe onde coloca o buquê, o que acontece, coisa e tal. Bom, eu aprendi que o interessante é que a noiva dê o braço para o pai e que a mãe apoie por trás da cintura da noiva. E que isso quer dizer, como todas as coisas do casamento que tem um significado, que é o pai que segura a filha, é o pai que é responsável por sustentá-la e a mãe que é responsável por conduzi-la na vida. Então, a gente sempre tem essa conotação na hora que a noiva entra, né? E daí a noiva vai entrar, como de costume, do lado direito ao invés de ser do lado esquerdo, e quando chega lá ela vai fazer a inversão, vai para o lado esquerdo e o noivo, né, vai ficar do lado dela. E o noivo às vezes pergunta: e aí, como é que o noivo vai entrar com os pais? O noivo pode entrar de mãos dadas, não tem problema. E aí eles vão entrar e ser conduzidos para o altar junto com os pais. Uma coisa que sempre tem dúvida é em relação ao noivo. Se ele fica lá na frente sozinho, se ele fica lá na frente com a mãe, se ele fica lá na frente, como que é? Bom, o ideal é que ele fique com a mãe, se ele entrou somente com a mãe, ou com os pais, até o momento em que a noiva chegue e que ele vai recebê-la. Se for dessa forma, é muito importante orientar os pais para que eles cumprimentem a noiva e possam ir direto para o altar, para que não fiquem para trás. Às vezes fica aquele pais para trás, aí a noiva, véu, porque a confusão danada para chegar lá na frente. Então, os pais passam à frente e aí não tem problema, eles vão passar à frente dos noivos. Uma coisa muito legal é de não esquecer, de tentar sempre lembrar e frisar muito isso com os pais, do momento em que eles estão fazendo a entrega dos filhos, de que eles se dispersam. Eu tenho uma amiga que no casamento dela, ela não conseguiu lembrar, como a gente brinca, não tinha cerimonialista, e ela não conseguiu lembrar de despedir do pai. E todas as vezes que ela vai no casamento, ela se lembra disso. Isso foi uma coisa muito marcante para ela. E eu acho que para qualquer noiva, quando não se despede do pai, sempre fica faltando alguma coisa, né? Então é interessante que isso aconteça e que seja avisado antes de que isso tem que ser feito. Cumprimenta o pai ou os pais, e aí só depois que a noiva vai ser entregue para o noivo. Essas dúvidas de protocolo, elas são muito comuns porque normalmente a noiva não tem esse conhecimento. Na internet tem um monte de informação distorcida e às vezes um monte de informação que não é tão relevante assim, né? Então, quando você tiver essa dúvida, ou até mesmo quando você estiver fazendo o ensaio da sua cerimônia, pergunta para a sua cerimonialista, tenta se informar melhor para que você entenda o contexto. Toda cerimônia de casamento, todo o protocolo da cerimônia de casamento, ela é realmente fundamentada em princípio, não é à toa nem aleatório, né? Então é importante que você conheça, é uma história bem grande, não dá para contar assim tão rápido num vídeo, mas a gente pode colocar em outros, e aí você consegue entender o processo e consequentemente não errar tanto durante o processo do casamento, durante o processo desse cortejo do casamento, né? Às vezes a gente se preocupa só na entrada dos padrinhos e esquece de pensar melhor nessa entrada dos noivos. Eu acho que essa opção de colocar os noivos com os pais é uma tendência que tem acontecido e que a cada vez mais vai dar lugar a essa questão de entrarem os pais separados, né, em posições separadas. Acho que é muito interessante. Bom, essa é a dica de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, envie um e-mail pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. E até a próxima!